Olha, uma noite especial, uma noite de muito assunto. Por quê? Porque eu estou vendo que você está escrevendo em todas as partes do Brasil, redevida.com.br/tribuna. Nosso entrevistado nessa noite, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito boa noite, Dalcides, muito obrigado, uma honra estar aqui. Eu, a hora que vi, 98%, é isso mesmo? 98% dos votos. E aí ele, então, assumiu a presidência, mas com um discurso não muito simpático. Por quê? Porque falou de austeridade e eficiência. Eficiência, tudo bem, mas falar em austeridade hoje em dia está meio complicado, não está? Complicado. E acho que o discurso que seduziu, Dalcides, foi de trazer novamente a Assembleia para o papel de protagonista nas grandes causas. Os legislativos, principalmente os estaduais, estão muito por baixo, estão desmoralizados. A competência para legislar em lei estadual é muito restrita e as assembleias legislativas em todo o país, em todos os estados, estão muito desmoralizadas. A que se deve isso? Eu acredito uma inação, uma certa omissão e até comodidade por parte dos deputados estaduais. Já é difícil porque não tem muita competência para legislar. Ou está no município, na Câmara Municipal, ou está no Congresso Nacional com lei federal. Sobra muito pouco para as assembleias. Então, você tem que procurar espaços nas áreas que são competência do Estado. Então, procurar dizer, gente, vamos levantar a Assembleia, nós estamos muito caídos, vamos resgatar esse protagonismo, vamos ter austeridade, dar exemplo e agir com eficiência e com eficácia. Quando fala em austeridade, ao mesmo tempo, verba para fundo partidário triplicado. Nós tivemos isso em ano de recessão. Não é ousado demais falar em austeridade num contexto assim? Eu sou totalmente contra dar dinheiro para partido político. Dinheiro público não é para partido político. Para fazer escola, para investir em educação, para investir em hospitais, segurança. E também falo em financiamento público de campanha, sou totalmente contrário também. Então, realmente vai contra o discurso de austeridade. A austeridade significa gastar o dinheiro bem, investir naquilo que vai trazer retorno para a sociedade. Esse é o meu discurso dentro da Assembleia. Não significa não gastar. Gastar bem, gastar naquilo que tem que ser gasto. O Marcelo Sarnelli, ele é aqui de São Paulo, ele está dizendo assim, aproveita e diz para nós qual é o maior desafio da presidência da Assembleia Legislativa. Ô Marcelo, acho que o principal desafio é você atuar com eficiência. O que significa eficiência, Marcelo? Aprovar os projetos que são enviados para a Assembleia com maior rapidez, sem aquela demora, aquela modorra habitual. Aprovar, nós já fizemos isso nos primeiros 40 dias desta legislatura, porque nós tomamos posse no dia 15 de março só, não em fevereiro ou janeiro, 15 de março. Já aprovamos inúmeros projetos importantes e se atuar com eficiência. E a eficácia é fiscalizar a administração pública sob o ponto de vista da sua eficiência, daquilo que está chegando até a população. E nós vamos fazer exatamente isso. Atuar com eficiência nos projetos, aprovando um grande número, e fiscalizar o Poder Executivo nas suas ações em benefício da população. Quando fala em eficiência, o senhor está se referindo também assim, a estratégias, porque, de alguma forma, essa eficiência terá que ser palpável. Por onde é que a gente começa? Olha, eu propus a criação de um órgão, está em discussão e ele é polêmico, mas é inédito. Vai ser a primeira vez na história de um legislativo. Nós vamos criar um núcleo de ação estratégica. Nós vamos fiscalizar, receber reclamações da população, ir até o local, ver o que pode ser melhorado e aquilo que não está funcionando. Por exemplo, muitas vezes um hospital está tendo um grande número de internação por infecção, alguma coisa. O núcleo vai até o local ver o que está acontecendo. E nós podemos constatar, por exemplo, que tem próximo àquele hospital uma área de contaminação, com esgoto a céu aberto. Não adianta o poder público investir na melhoria do sistema de saúde se ele não atuar no saneamento básico antes. Então, elimina a causa para não precisar combater o efeito. Nós vamos fazer isso, depois com calma, nós vamos mostrando isso para todos. É uma atuação de fiscalização quanto do ponto de vista da eficácia na prestação do serviço público. E eficiência significa você aprovar os projetos, discutir projetos, produzir aquilo que pode ser feito rapidamente, fazer. A menor distância entre 2 pontos não pode ser uma espiral, tem que ser uma linha reta. É isso que nós estamos pregando e parece que os deputados estão
assimilando esse discurso, estamos atuando de forma unida nesse propósito. O nosso jornalista William Lopes tocou aqui no assunto das torcidas e a gente tem trazido aqui quase que semanalmente algum incidente ou então episódio de violência e assim por diante. O senhor tem uma história marcada no combate, principalmente na promotoria da cidadania, no combate à violência no esporte. Agora, eu me lembro que em 95, 98, me parece que o senhor já pedia assim o fim... 95, isso 95, o fim das torcidas independentes. Isso. Torcidas organizadas. Nós investigamos, Dalcides, essas torcidas, ingressamos com ação, fechamos as sedes, proibimos elas de entrar nos estádios. Acontece que com o tempo elas foram se reorganizando e criando novas torcidas. Agora, o combate à violência passa, em primeiro lugar, por uma organização do futebol. Nós temos hoje estádios modernos. Os lugares são todos numerados. Não há razão para não se obedecer o número da cadeira. A venda tem que ser feita espalhada, para que não haja mais aglomeração de uma torcida e outra. Tem que ser tudo misturado, sentado em cadeiras numeradas no estádio inteiro. Com isso você vai espantar os vândalos e vai atrair o bom torcedor, que é o consumidor. E além disso, tem que ser feita uma investigação profunda com base na lei de combate ao crime organizado. Tem que ter um departamento especializado na polícia que faça interceptações telefônicas, monitoramento de redes sociais, infiltre pessoas descaracterizadas para prender torcedores, que não apenas por atos de violência. Tem crime organizado, tem tráfico, tem latrocida lá dentro, tem ex-membro do PCC, o integrante do PCC. Então seria uma oportunidade de usar aquilo como um laboratório para muitas prisões. Então você precisa atuar na investigação criminal, com uma estrutura de polícia judiciária, e também investir na organização do espetáculo, para desestimular o vândalo que vai brigar e trazer o torcedor que compra o seu ingresso e senta no seu lugar. Nós temos um projeto na Assembleia que está em discussão, era um projeto meu, eu retirei, porque eu quero que seja um projeto coletivo, assinado por todos os deputados, que multa o torcedor que desrespeitar o local numerado na cadeira, e multa a torcida organizada em R$200 mil no caso de briga de um dos seus associados. Nós estamos discutindo, vamos entrar em contato com a Federação Paulista, com a CBF, para tomar essas medidas de organização do futebol. A Ana Paz, aqui de São Paulo, está perguntando sua opinião, Capês. A Copa do Mundo trouxe avanços na questão de combate às torcidas organizadas, por exemplo? Trouxe, por incrível que pareça, esse foi um ponto positivo. Com tudo que ela custou, pelo menos os estádios de futebol foram modernizados. Nos estádios que nós tínhamos, era impossível você fiscalizar se você está sentando no lugar numerado ou não. Agora nós temos arenas, você tem todas as condições de organizar o espetáculo e trazer o torcedor que paga o ingresso, vai com a sua família e senta no seu lugar. Eu estava assistindo ontem, a televisão transmitiu, um jogo do campeonato da América do Norte, a Major Soccer League, que tem o Toronto contra o Orlando, lá em Orlando. Uma organização, não tem negócio de aglomerar a torcida aqui e ali, a festa é bonita. Você traz o consumidor. Nós não fazemos isso por incompetência. Tem que ser feito. Isso diminui a violência. Vende pela internet, impostos de farmácia, lotéricas, impostos de gasolina, ingressos. Você compra o ingresso 46, você não sabe quem vai sentar no 47. Se é um corintiano, um palmeirense, um São Paulino ou um santista. Mistura tudo, vira uma grande numerada e você atrai o grande público que não quer brigar. E não esses vândalos que vão lá só para aprontar. Mas o Juan Bach, ele é de Belo Horizonte, ele está dizendo assim, é apaixonado por essa ideia dessa mistura, mas aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente deve só se entusiasmar vendo isso lá na Europa. O Juan, tá meio desanimador aí, né? Não, ele tem uma certa razão. Acontece, Juan, olha o que acontece na numerada, Juan. Isso já ia em estádio de futebol nos anos 70, porque aí 60 é forçar um pouco. Nos anos 70, se você ia na numerada, na cativa, não tinha briga. Isso é verdade. Não tinha confusão. Nem na numerada senta todo mundo misturado, Juan. Agora, se você transformar o estádio inteiro numa grande numerada, não vai ter briga. O sujeito vai com a família dele, senta ali, às vezes na mesma família tem um corintiano e um palmeirense.
Então, quando você mistura, tem estudos a respeito disso, não sai briga. Sai briga quando você cria grandes aglomerações, uma do lado da outra. Porque você tem o anonimato da massa e o mimetismo, um quer copiar o outro. Certo. Você elimina esses fenômenos, porque o sujeito em grupo, ele ousa o que jamais faria isoladamente. Quando você coloca misturado, você desencoraja essas ações. É importante fazer isso. A chacina na sede do pavilhão 9, 8 mortos, mas aí talvez não seja, né, uma questão de torcida organizada. Estão perguntando aqui, envolvendo PMs corruptos, ou será que é o domínio do tráfico, ou será que é novamente o futebol mal utilizado? Acho que o futebol mal utilizado não tem nada a ver. Carlos Andrade, de Sorocaba. O Carlos, deixa eu te falar. Esse tipo de ação não é briga de torcida com torcida. Torcida com torcida, o jeito passa com o carro em alta velocidade e dá um tiro a esmo. Esse tipo de ação mais ousada, Dalcides, que você invade a sede, deita e executa, isso é mensagem clara de organização criminosa a quem não pagou a fatura do produto do crime. Isso é muito claro. Então, isso tem a ver, se é PM que está envolvido, é toda gente que está envolvida em tráfico. E um tapeou o outro em alguma coisa. Agora, isso vai ao encontro daquilo que eu estava dizendo há pouco. Se você fizer uma investigação profunda, criar um departamento, um grupo, uma força-tarefa, você põe o GAECO do Ministério Público, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado dos Promotores, põe a PMs descaracterizados, policiamento velado, a civil, atuando em sistema de força-tarefa, você investiga as raízes dessa organização criminosa. Vão dizer, não vale a pena por causa de briga de futebol. Não é briga de futebol. Você prende, você desmantela a quadrilha de tráfico, corrupção dentro da polícia, você desmantela organizações ligadas ao PCC, latrocidas, traficantes, porque esses caras estão dentro da torcida. Então, torcida organizada é um bom laboratório para você fazer esta investigação. Você tem que dizer, o ponto positivo é que eles se aglomeram nela. E fica mais fácil você investigar. Tem que aproveitar isso e fazer prisões. Dentro da questão segurança, não mais falando de torcida, mas estão fazendo uma referência sobre um estudo que talvez tenha começado, mas querem saber o desenvolvimento, sobre fatores que podem melhorar a vida dos policiais militares. Parece que tem alguma coisa tramitando lá na Assembleia, é isso? Não, dos PMs nós procuramos sempre dar a eles garantias de uma boa carreira, de benefícios, para estimulá-los, não só os PMs, como os civis também. Aposentadoria das policiais femininas aos 25 anos, já conseguimos das policiais civis, estamos batalhando para as policiais militares. Fizemos uma série de projetos que aprovaram que melhoraram a vida do policial. Por exemplo, o policial que respondia uma sindicância, só de instaurar a sindicância, já interrompia a licença-prêmio. Ora, nós mudamos isso. Fizemos uma emenda num projeto que o governo enviou e hoje só se o policial for punido com falta grave é que ele perde a licença-prêmio, não pela mera instauração de uma sindicância. O policial que era ferido ou que, por exemplo, tinha alguma doença, ficava doente, ele deixava de ganhar o adicional de local de exercício, que era uma gratificação. Nós acabamos com isso, ele continuava ganhando e depois incorporamos os vencimentos. Então, tudo que puder ser feito nessa área de segurança, também eu lembro aqui os professores na área da educação, tudo isso é importante. Melhorando o estímulo do profissional, ele vai produzir mais. Falando em professores, várias perguntas chegando aqui, falando sobre a greve dos professores da rede estadual, que o senhor recebeu uma comissão de professores recentemente, clima de tensão. Concretamente, de que forma a Assembleia Legislativa vai atuar? Olha, as informações que nós recebemos é que somente 4% dos professores estão em greve e que já foi oferecido o que era possível para eles. Essa é a informação que nós recebemos. Foi um grupo de professores para a Assembleia, entraram lá fazendo postulações e eu entendo que ali é a casa do povo. Então, nós recebemos os professores. Pouco importa se é 4%, se não é, se é reivindicação. Nós temos que ouvir as pessoas. Nós recebemos os professores. Eles quiseram ficar na Assembleia, passar a noite, para marcar um gesto de protesto. Eu disse para eles, os senhores não são invasores. Se querem ficar aqui para marcar um protesto,
são nossos convidados, podem passar a noite. Nós vamos ficar 48 horas, fiquem 48 horas. No dia seguinte, nós fizemos uma audiência pública, eles agradeceram e foram satisfeitos. A Assembleia faz o seu papel. A Assembleia tem que fazer aqui, entre o governo e os funcionários públicos, o papel que o Tribunal do Trabalho, principalmente o Tribunal Regional do Trabalho, faz entre o empregador e o empregado. Mediação. Ouve as partes, atua como algodão entre cristais, procura verificar pontos de contato, avançar na negociação. O que prejudicou o movimento dos professores foram alguns mais exaltados, que eu nem sei se professores são, que praticaram atos de violência. Esses prejudicaram a causa dos professores e quiseram praticar também na Assembleia. Nós conversamos, os professores não deixaram isso acontecer e foi um ato muito interessante e inédito. Nós paramos a sessão da Assembleia e oferecemos o plenário para uma audiência pública. Gente, que bom que você está participando de todas as partes do Brasil. Perguntas chegando, eu citei agora aqui os temas mais diversos. Eu queria começar com um deles, que é a falta d'água. Tem várias perguntas aqui falando sobre falta d'água. Inclusive, a Assembleia está se furtando de sua responsabilidade, disse o deputado Alencar Santana, do PT. Gostaria de saber exatamente isso. A Assembleia está se furtando da sua responsabilidade na questão falta d'água em São Paulo? O deputado Alencar Santana está no papel dele, ele é oposição, ele tem que fazer esta colocação. Mas se nós analisarmos do ponto de vista da racionalidade, ponderadamente, São Paulo enfrenta a pior seca dos últimos 81 anos. É difícil você instaurar uma investigação para punir São Pedro, porque não choveu. Nós temos que buscar caminhos, procurar fortalecer o governo para que desenvolva programas de um consumo inteligente da água, de procurar verificar como a Sabesp pode buscar a despoluição do Rio Pinheiros, estão falando isso para tentar aproveitar a água, os mecanismos de entraves ambientais para que isso possa ser feito. Nós temos que buscar, nesse momento, atuar em cooperação. Eu não vejo como se instaurar uma CPI para investigar e buscar responsáveis pela falta de água. É uma avaliação minha. De qualquer maneira, a CPI, que ele deve estar se referindo a isso, ela precisa de 32 assinaturas. Eu sou presidente da Assembleia. A minha obrigação é instalar a CPI assim que haja as 32 assinaturas. E mesmo que uma CPI de um tema urgente, importante, mesmo que eu entenda que ela não resolve, colhidas as 32, ele tem meu compromisso de fazer essa instalação. Mas eu penso que a questão é ligada a um fenômeno da natureza. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão um pouco exaltadas, bravas. O senhor está falando de austeridade, mas ao mesmo tempo o senhor está criando 51 cargos para proteger a austeridade. Mas a austeridade se combate com austeridade e não vice-versa. E aí? Uma boa colocação, isso é importante. Até isso vai para o Brasil inteiro. Eu acho que é uma ação ousada, polêmica, mas se você não ousa, se você não acaba não fazendo nada, se você é regido pelo medo, você não consegue construir nenhuma transformação. Nós estamos criando uma ouvidoria na Assembleia Legislativa. Eu olho para você um pouco para o seu telespectador, porque nós vamos criar uma ouvidoria com 12 ouvidores. Esses 12 ouvidores vão estar divididos em 6 grupos. Saúde, segurança, educação, transporte, consumidor e meio ambiente. São 2 ouvidores para cada um desses temas. A pessoa faz uma reclamação por meio eletrônico para ficar documentado. Não está funcionando bem o hospital, não está a segurança aqui, a educação está ruim, não sei o que, a gente começa. Bom, quando chega um determinado número de repetições de reclamação, é porque realmente é uma reclamação coletiva, não individual. Esses ouvidores entregam essas reclamações para um núcleo de ação estratégica. Esse núcleo de ação estratégica, que também está sendo criado, vai ter 50 cargos. E vai ser coordenado por um promotor de justiça que nós vamos convidar para assumi-lo. Um promotor, aliás, que foi diretor do Departamento Penitenciário Nacional, que faz um trabalho muito bom, combateu grupos de extermínio em Santo Amaro, Dr. Augusto Rossini. Então, esses 50 assessores, coordenados por um promotor, vão receber essas denúncias e vão até o local. Vão saber o que está acontecendo. Mas esse controle que vai ser feito
Não é o controle que o Ministério Público faz e que o Tribunal de Contas faz. Esses fazem um controle de legalidade. Tem improbidade? Teve licitação? Houve superfaturamento? Não. Nós vamos investigar e fiscalizar se o atendimento, se a prestação do serviço público é de boa qualidade ou não. Se satisfaz o consumidor, a sociedade ou não. E aí nós vamos, de acordo com o relatório feito pelo NAI, vamos realizar uma sessão itinerante, convocar o administrador público e verificar o porquê daquilo. Eu citei há pouco, no primeiro bloco, você recebe reclamações de que um hospital não dá conta do tratamento de infecção. Vamos no local. Por que tem tanta internação? Você descobre que próximo a uma área contaminada. Então não adianta ficar investindo no hospital se você não investir na descontaminação daquela área. Então o que vai acontecer? A despesa que você cria com a criação desses cargos, com esta fiscalização, você acaba trazendo um proveito e uma economia muito maior. E além disso, para custear esses novos cargos, eu botei um promotor encarregado da defesa do patrimônio público, convidei, ele aceitou, o Dr. Sérgio Turra Sobrani, que está analisando os contratos todos da Assembleia, vai rever custos e vai reduzir. Eu pretendo gastar muito menos em contratos e gastar naquilo que pode trazer um resultado efetivo do ponto de vista da eficácia social. Então, para nós seria muito mais cômodo tocar do jeito que está. Vamos empurrando com a barriga. Passam-se os 2 anos do mandato do presidente, não cria confusão com ninguém, não entra em bola dividida, mas eu não sou assim. Quando a gente fala sobre eficácia, quando a gente fala sobre austeridade, uma outra palavra, por exemplo, transparência. Não seria interessante para a população ir acompanhando esses passos que serão dados num projeto como esse? Passo a passo. Nós vamos fazer uma discussão pública, nós estamos pensando, já estou atendendo a imprensa, estamos mandando os projetos de lei, já mandamos para a imprensa escrita, já falei com televisão, estou dando entrevistas, cogitamos em sendo aprovado o projeto, convocar uma coletiva e submeter a qualquer tipo de indagação, de pergunta, porque não temos nada a temer. E explicar exatamente o que nós vamos fazer. Se eu for fazer agora os cargos, são cargos em comissão. Eu faço um cargo em comissão porque eu tenho que avaliar na prática qual foi a efetividade desse órgão. Se eu preciso diminuir os cargos, se eu tenho que aumentar, se eu tenho que extinguir o órgão porque ele não funcionou. Isso faz experimentalmente. Agora, esses cargos tenderão a ser transformados em cargos por concurso público, na medida em que forem funcionando e você vê que aquilo está trazendo algum resultado. Agora, você abriu o concurso agora, você vai levar 1 ano para abrir o concurso, mas entre o período eleitoral, acabou o mandato, não dá para fazer. Eu prefiro fazer algo que seja imediato, avaliar o resultado que está sendo produzido, fazer um controle efetivo, vamos botar gente da oposição nesses cargos. Os partidos de maior oposição vão nomear pessoas para atuar nessa fiscalização e a sociedade e a imprensa vão fiscalizar se esse órgão funcionou ou se foi uma ideia infeliz. Eu estou me arriscando a isso. A Regina Amaro, ela é de Americana e ela está dizendo o seguinte: a redução da maioridade penal, gostaria de saber a sua opinião sobre isso, visto que é o assunto do momento. Pois não. Em rápidas pinceladas, como é que ela chama? A Regina Amaro, de Americana. Regina Amaro. Regina, em primeiro lugar, na minha opinião, uma emenda constitucional não pode baixar a maioridade penal. Por quê? Porque o artigo 228 da Constituição Federal diz que o menor de 18 anos é inimputável. Esta norma, o artigo 228, é considerado uma cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Como ela diz respeito a um direito individual, não pode ser suprimida nem alterada, nem mesmo por emenda constitucional. Tem certas regras da Constituição, você vê, cláusula pétrea, quer dizer, valem para sempre. Não podem ser mudadas nem mesmo pelo poder derivado, que é a emenda constitucional. Para você alterar essa regra dos 18 anos, por exemplo, para 16, teria que ser convocado um plebiscito. Então, eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Entendo que aos 16 anos hoje, o jovem já tem convicção e capacidade de compreender o caráter criminoso do fato. E nos crimes que são graves e hediondos, gera uma sensação de impunidade absurda.
por exemplo, latrocínio, vai roubar o celular, tem 17 anos e 11 meses. A vítima entrega o celular e mesmo assim ele executa. Porém, esse debate não pode ser feito sob um clima de clamor popular. Só a favor de ser convocado um plebiscito sem o qual não tem validade a emenda constitucional, um plebiscito, marca-se o prazo de 1 ano desse plebiscito. Durante este 1 ano, abre-se espaço na mídia, e a Constituição assim determina, a lei também, para que ambos os lados defendam as suas posições. E depois disso, a população vota plebiscitariamente se quer alterar a Constituição ou não. Aí seria possível ou um plebiscito ou uma nova Constituição, que se chama o Poder Constituinte Originário. Então, acho que deveria ser feito isso, e aí sim eu colocaria a minha posição, sou a favor. Estou até polemizando, enquanto eu estava aqui, eu recebi um telefonema do Ministério da Justiça, a assessora especial do ministro José Eduardo Martins Cardoso, doutora Simone, pedindo que eu lhe enviasse meus argumentos a favor da redução para fazer um contraponto com a opinião do ministro, que é um grande jurista também e defende a manutenção no patamar de 18 anos. Tem argumentos para os dois lados. E já fizemos programas aqui trazendo o outro lado da questão. Quem se posiciona contrário a qualquer mobilidade ou então redução. E agora ouvimos. O nosso objetivo aqui, o objetivo do nosso programa é justamente esse. Plural, trazer pluralismo. a diversidade e entender o ponto de vista de cada um deles. Ô Dalcides, eu tive com o Luiz Flávio Gomes, um jurista, num debate. Ficamos mais de 1 hora debatendo ao vivo pela internet. No final, o que o pessoal dizia, tô confuso, já não sei. Quem era a favor não achava se era, quem era contra também não achava. Isso que é bacana. O tô confuso significa a gente está questionando sobre. Tô pensando, exatamente. Quem manda um abraço, Aldo Quintão, manda um grande abraço, diz que está acompanhando o programa. Ei, grande reverendo Aldo, esse é uma pessoa maravilhosa. É de gente assim que a sociedade brasileira precisa. Atenção, gente, ajude as creches da Igreja Anglicana, o Aldo está batalhando por elas. Um abraço, Aldo. Ana Paula também. A defesa dos animais. O senhor é conhecido como alguém que luta pela defesa dos animais. Acontece que um projeto de lei aprovado pela Assembleia foi vetado pelo Poder Executivo. De que se trata? Olha, é um projeto que estabelece penas no caso de maus tratos contra os animais. Os projetos são aprovados pela Assembleia e vão para um grupo de tecnocratas que trabalham junto à Procuradoria Legislativa. Esse grupo de tecnocratas veta pelos mais... claro, o governador, se recebe um parecer, tem que vetar, ele não tem outra coisa a fazer. Mas esse grupo de tecnocratas veta pelos motivos mais estranhos e esdrúxulos. Aqui, no caso, vetaram porque já tinha muita legislação esparsa a respeito. Então, na verdade, eles acabam vetando, dando a opinião deles, quando eles deveriam apenas verificar se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Mas nós estamos discutindo para derrubar esse veto. Nós criamos a Promotoria de Defesa Animal. Nos foi encaminhada essa demanda, nós fomos ao Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fernando Grela Vieira, debatemos no órgão especial e foi criado um grupo especializado na defesa animal que está atuando no GCAP. E nós estamos conversando com eles, né, o Dr. Carlos e a doutora Vânia Túlio estão atuando nisso. Nós também atuamos contra aquele Instituto Royal, que... para te fazer experiências com cães da raça Beagle sem autorização do Ministério da Saúde. E nós atuamos, fomos em cima e foi fechado. Minha mulher, a promotora de justiça, ela disse, você está indo com muita contundência contra o Instituto Royal. Ou eles vão fechar as portas ou vão te processar. Fecharam as portas. A Mina Veras. A Mina Veras é de Mogi das Cruzes. A questão é a seguinte, ela viveu no passado uma experiência terrível em hospitais particulares, exigindo a garantia para a internação, aquele tal de calção, né? De calção. Mina Veras. Mina, olha, bem a calhar. Um dos meus projetos mais importantes foi um projeto que foi aprovado e esse virou lei. Peço até a nossa assessoria que está aqui, se tiver um número da lei... Mas hoje ela não passaria mais por isso? Essa lei, não no estado de São Paulo, porque é uma lei estadual. Olha que os outros estados, as suas assembleias legislativas cobrem o seu deputado. O estado de São Paulo aprovou um projeto de lei meu, de minha autoria, que virou lei,
que proíbe os hospitais de exigirem caução ou qualquer outra garantia como condição para internação no caso de urgência. Se ele exigir, paga uma multa de 20 mil, pode chegar até 180 mil reais de multa, de 20 a 180 mil, e tem que devolver o dobro do valor exigido. Então hoje os hospitais têm até a cautela de botar uma placa, proibida exigência de caução, para que um funcionário inadvertidamente não faça exigência e seja punido o hospital. Esta é uma lei estadual que está em vigor desde 2011. Portanto, se isso está acontecendo no seu estado, organize-se, procure o seu deputado, entre no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, pegue esta lei para que ele faça o projeto idêntico e seja aprovado. Porque é um absurdo você exigir como condição para a internação de uma pessoa que chega ali em situação de desespero um cheque calção. Ela não tem condições de negociar, porque ela está numa situação clara de inferioridade diante da emergência. A Verinha, de Catanduva, a Verinha está dizendo o seguinte, o senhor falou algum tempo atrás sobre uma tal de lista negra das empresas que desrespeitaram os direitos dos consumidores. Ela é empresária, mas ela quer saber a quantas andam essa tal de lista negra. Existe isso mesmo? Existe. Eu não gosto dessa expressão negra obscura, porque pode ser um pouco... Essa lista diz o seguinte, ela pune os 10 campeões de violação ao Código de Defesa do Consumidor. As 10 empresas que mais receberem reclamações no Procon vão para uma lista. E essa lista tem que ser fixada na sede da empresa, todas as suas filiais e no seu site. Mas isso existe? Eu nunca vi. Não, ainda está. O que acontece? Aprovamos o projeto. O projeto, aí fomos criticados, principalmente instituições bancárias. Poxa, mas nós recebemos milhares de reclamações porque temos milhões de clientes. E o Zé da esquina que vende carne podre no açougue e recebe só 10. O argumento é bom. Excelente e irrespondível. Por isso nós deixamos muito claro no projeto, somente reclamações julgadas procedentes pelo Procon. Muito bem, foi aprovado. Só que ele depende de regulamentação. E ainda não foi regulamentado o projeto. Isso acontece com muitos projetos aprovados pela Assembleia. Eles são aprovados e depois não são regulamentados. Nós estamos agora propondo uma PEC, proposta de emenda constitucional à Constituição do Estado, para que o Executivo tenha um prazo máximo de 180 dias para regulamentar os projetos aprovados pela Assembleia. Fernando, você como... vamos ver aqui quem está falando, né? É o Fernando também. Ele é de Brusque. É Fernando Inhofe, de Brusque. Ele está dizendo assim, Fernando, você como político, acha correto a Câmara Federal aumentar em 4 vezes a verba para políticos no momento de crise total? Foi a questão que a gente falou aqui, Fernando. A gente já falou sobre isso. E eu acho incorreto, acho errado. Dinheiro público não é para dar para partido, dinheiro público não é para fazer campanha. Sou contra financiamento público, verba de fundo partidário. Essa é uma questão que realmente nós temos que rever totalmente o nosso sistema político. O que nós temos que fazer não é financiamento público, ficar dando dinheiro para partido, para criar profissional de criação de partido, cria esse partido que nem pãozinho na padaria. Isso está completamente errado. Eu sou a favor de nós fazermos uma campanha mais barata, como? Proibindo pessoa jurídica de fazer doação. Se a pessoa jurídica hoje for fazer uma doação para mim, eu aceito? Claro que eu aceito, óbvio. O outro vai aceitar, eu fico em situação de desvantagem. Agora, tem que proibir. Ninguém pode receber, ponto. Número 1. Segundo, eu tenho voto no estado inteiro. Eu tive 306.268 votos. Fui o deputado mais votado. Tenho voto em mais de 500 cidades. O voto distrital, para mim, prejudica. Porque eu sou votado no estado inteiro, eu sou candidato temático. Mas eu não me importo. Eu aceitaria esse voto distrital, ainda que eu não fosse um candidato de distrito, de região, porque você faz a campanha numa circunscrição territorial muito menor, você vai gastar menos e, portanto, você tem muito menos despesa privada e muito menos pública. Tráfico de pessoas
Em 2014, nós tivemos a campanha da fraternidade pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tratou exatamente sobre esse tema, tráfico de pessoas, fraternidade e tráfico humano. Segundo as Nações Unidas, o tráfico de pessoas movimenta anualmente 32 bilhões de dólares. Trata-se de um comércio realmente poderoso. Me parece que a Alesp já fez algumas iniciativas também de entrar nessa seara, enfrentar gigantes. Você diz, em 2003, há 12 anos atrás, eu ainda não era deputado. Tá. Eu fui com o jurista, professor Damásio de Jesus, para Viena. Ele me convidou para acompanhá-lo num simpósio da ONU, da Organização sobre Tráfico de Seres Humanos. Na época, movimentava 9 bilhões de dólares. Hoje, 32. É o terceiro maior mercado ilícito. Primeiro, o mercado de contrabando de armas, depois tráfico de drogas e aí tráfico de pessoas, principalmente tráfico de mulheres para fins de escravidão sexual. Não é prostituição, é escravidão sexual. Nós temos um projeto parado para votação, que eu não quero mais que seja meu, eu quero que a Assembleia assine, os líderes dos partidos assinem, que seja um projeto coletivo, que pune qualquer entidade, qualquer empresa ou estabelecimento que contribua para o tráfico de pessoas. Se isso ocorrer, ele vai caçar a inscrição, vai fechar o estabelecimento e ele vai ser multado. Então é um projeto importante para ser discutido também, porque o Congresso Nacional, só ele pode legislar sobre crime, definir crimes e prever penas. Acontece que a Assembleia Legislativa, que é o poder do Estado, ela pode legislar em matéria de normas administrativas. E às vezes é muito mais eficiente você atuar administrativamente do que prever um crime. Você veja, nós aprovamos uma lei, duas leis importantíssimas, como a Assembleia Estadual, vale só para o Estado de São Paulo. A primeira é que determina o esmagamento de carcaças e a fiscalização rigorosa de desmanches. Com isso, caiu a compra de carros roubados e aí não tendo mercado diminui o roubo de carros. E agora aprovamos quinta-feira da semana passada, aprovamos uma lei que bloqueia os celulares. Ou seja, o celular é furtado, a pessoa faz o BO, ao fazer o BO, é possível bloquear aquele celular de maneira que ele perde completamente o seu valor econômico. São medidas administrativas que ajudam o Estado na redução da criminalidade. E a Assembleia pode agir nisso aqui, como no tráfico de seres humanos. Deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, nessa noite. Antes de eu passar as palavras finais, eu quero dizer que a minha produção se entusiasmou, porque eu anunciei 2 pares de ingressos para a Sampa ou Musical, só que me falaram que é tanta gente pedindo. Então, Silvana de Bastiani, aqui de São Paulo, os seus 2 ingressos estão aqui na portaria da Rede Vida e você vem até às 3 horas da tarde na quarta-feira. Marcelo Camargo, de Osasco, também vai poder levar alguém que você ama. A Ivone Vilar da Silva, de Santos, vem de Santos para cá. Michele Campos, de Mogi das Cruzes. Esses foram os contemplados nessa noite, os escolhidos pela nossa produção para a Terra da Garoa, o show Sampa o Musical. Fernando Capês, eu quero te agradecer, ao mesmo tempo perguntar se faltou dizer alguma coisa? Faltou dizer que eu adorei o seu programa, não diria isso se não sentisse. Te desejo sucesso, que você continue cada vez mais, porque você está no caminho certo. É um grande programa de entrevistas e um programa que respeita a opinião pública.